e agora é hora do Balanço Especialista. Bom, o friozinho dos últimos dias já acendeu aí o alerta para o aumento das doenças respiratórias. Em Ribeirão Preto, o último levantamento, feito até o mês passado, aponta que quase 600 pessoas foram internadas por síndrome respiratória aguda grave e, segundo a Secretaria da Saúde, a vacinação ainda está baixa. Foram vacinados 41% dos idosos, 21% das crianças e 34% de gestantes. A vacina contra a gripe já está disponível para toda a população e é de graça nas unidades de saúde aqui de Ribeirão e também de toda a nossa região. Para a gente reforçar esse alerta e também para desvendar alguns mitos e verdades sobre as doenças respiratórias, eu recebo aqui no Balanço Geral o infectologista, o Dr. Luiz Felipe Visconde. Doutor, por favor, muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu agradeço o convite. Doutor, vamos lá. Temos aqui algumas dúvidas que a gente vai tentar desvendar a partir de agora, né? Está chegando aí o inverno, vai começar dia 20, né, de junho, e nessa época a gente sabe que aumenta aí os casos de gripe e também por problemas respiratórios. É normal isso acontecer? Sim, isso é um comportamento sazonal dos vírus respiratórios, né? Nós sabemos que a partir do momento que a gente tem o clima frio, existem condições ambientais que fazem a circulação desses vírus aumentar, isso em todo o planeta. Tá. É a razão pela qual, quando chega, já nas proximidades do inverno, próximo do outono, a gente começa com essa vigilância para esse tipo de infecção. Doutor, agora quais são os principais cuidados que a população deve ter, né, ao se prevenir? A gente viveu aquele momento da pandemia, todo mundo usando máscara. Como é que a gente deve lidar com essa situação? Tudo que a gente aprendeu com o Covid serve também para esses vírus, né? A primeira coisa são, sem sombra de dúvida, as estratégias de barreira, higiene de mãos, uso de máscara, principalmente em ambiente aglomerado. E a estratégia mais importante, quando a gente for falar de proteção, é vacina. Vacina é, sem sombra de dúvida, o recurso em saúde que a gente mais precisa estimular nesse momento. O senhor falou aí da vacina, doutor. Claro, né? A vacina é muito importante nesse momento. Está disponível aí em toda a rede, só que pelo que a gente consegue perceber aí dos números, a adesão ainda não está a que deveria. Exato, isso preocupa demais a gente, né? Hoje, pegando o levantamento nacional, a gente vê que menos de 1/3 da população alvo da vacina, de fato, se vacinou. Quando a gente não tem uma adesão alta, o que a gente observa é isso, uma circulação alta do vírus e um número de internações que tem nos preocupado. Doutor, nesse contexto aí das doenças respiratórias, a gente tem algum grupo aí que é mais vulnerável? A gente sempre ouve falar muito de crianças, né, idosos, são esses mesmo? Além desses, tem outros que vale a pena a gente ressaltar. Tá. Pacientes que têm algum tipo de comprometimento da imunidade, entram aqui aqueles pacientes que são, por exemplo, oncológicos, fazem quimioterapia, pessoas que já têm doenças respiratórias, asma, enfisema, e um grupo estratégico muito importante são as gestantes, que a gente com frequência negligencia nesse levantamento, mas que a gente precisa sempre estimular a vacinação. Doutora, a gente sempre aprendeu aí, ainda mais, né, no período da pandemia, que se eu tiver resfriado, eu tenho que evitar o contato aí com outras pessoas, né, para não transmitir a doença. Isso funciona também? A recomendação é a mesma no caso aí do influenza? Mesma coisa. O influenza ele pode dar doenças graves, formas graves, principalmente nesses grupos de risco. Qualquer pessoa, portanto, que esteja sintomática, além da avaliação médica, tem que ter esse cuidado, principalmente dentro desses grupos que têm maior chance de doenças graves. A gente falou ali, né, tem outras doenças respiratórias que podem acabar sendo desencadeadas. A síndrome respiratória aguda grave, o que acontece, doutor? A gente tem aí o início de um resfriado e isso vai ficando pior e aí acaba acontecendo o quê? A síndrome respiratória aguda grave é a nossa maior preocupação temida dentro da influenza e dessas infecções. Ela, na realidade, é uma resposta inflamatória exagerada ao vírus. É como se o sistema imunológico não conseguisse fazer uma defesa adequada e começasse a agredir o próprio pulmão do paciente. Isso é o que a gente teme porque isso pode evoluir para formas muito graves e até colocar o paciente em risco de vida. Doutor, chega um pouquinho para cá agora que nós vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Certo. Eu estou com duas plaquinhas aqui, mito ou verdade, porque agora tem ali algumas perguntas, né, que a gente vai fazer para o senhor, para que o senhor esclareça se isso é verdade ou se isso é mito. Combinado. Primeira é, no inverno, os vírus ficam mais fortes, por isso as pessoas adoecem mais? Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Mito. Então quer dizer que independentemente da época do ano,
O que acontece é que no inverno a gente tem uma maior circulação dos vírus, né? O que a gente observa é que há uma aglomeração de pessoas que favorece o processo da infecção. Não é que o vírus está mais forte, ele está circulando mais. Perfeito, então isso daí é mito. Vamos para a próxima. Tomar vacina pode causar gripe? Esse é um grande mito que a gente sempre tem que reforçar. A vacina ela é feita com vírus inativados. Entendi. Então ela não causa doença. O que é utilizado ali são estruturas virais que não têm poder de infecção. O que acontece é que nessa fase a gente tem infecções respiratórias mais leves, como resfriados, ou mesmo uma resposta vacinal que pode acontecer em algumas pessoas. Mas não é gripe. Gripe, pessoal, é uma infecção séria. Não é simplesmente um sintoma que eventualmente vem após a vacina. A gente está falando de uma doença que tem uma seriedade maior. Então quer dizer que essa desculpa aí que você está dando em casa, não vou tomar vacina porque vai me dar gripe, mentira, isso é mito, viu? Exato. Bom, mais uma. Quem já se vacinou contra a gripe no ano passado precisa repetir a dose esse ano, doutor? Isso é verdade. Então é verdade, verdade. Tem que repetir a vacina. Isso. O vírus influenza, o vírus da gripe, ele muda de roupa, né? Ele é um vírus que sofre muitas mutações. Então a gente precisa atualizar a vacina de tempos em tempos. Por isso tem atualização anual. O vírus que está circulando agora é diferente do que circulou ano passado. A gente tem que atualizar. Então quer dizer que não adianta. Tomei no ano passado, por isso que a campanha é anual. Exatamente. Né? Todo mundo tem que voltar a se proteger. Vamos lá. As crianças e os idosos, né, são mais vulneráveis às doenças respiratórias durante o inverno. A gente falou sobre isso agora há pouco. Não só eles, né, doutor? Verdade, eles entram como um grupo que a gente tem como estratégico da vacinação. Crianças porque tem uma via respiratória ainda imatura, pequena, que pode ter complicações. Idosos porque tem um sistema imunológico já envelhecido, que vai combater a infecção com um pouco mais de dificuldade. Daí a importância da gente utilizar a vacina para reforçar essa resposta. Ok, então tá aí mais uma verdade. Vamos para a próxima. Ambientes fechados aumentam o risco de transmissão de vírus respiratórios? Isso é uma verdade. Verdade também. A forma como esses vírus se transmitem basicamente é por gotículas. Quando a gente tosse, espirra, quando a gente está próximo aglomerado, a gente favorece a propagação desses perdigotos e, consequentemente, o processo da infecção. É uma grande verdade. Então quer dizer que é importante manter aí o distanciamento quando a gente estiver numa condição assim. Exato. Como a gente aprendeu no Covid, né? Todo mundo lembra de 1 metro de distância na fila, é exatamente o mesmo propósito. Vamos fazer isso então, gente. Tem outra ali que eu acho que todo mundo que está em casa agora deve pensar e deve ter certeza que isso dá certo. Vamos ver. Chá, vitamina C, alimentos naturais substituem a vacina? A resposta é mito, não é Mito, verdade. vamos trocar a placa aqui. Mentira isso aí, hein, gente? Exato. Tudo que nós temos hoje de estudo mostra que a suplementação dessas vitaminas, vitamina C ou vitamina D, não teve influência em reduzir o risco de transmissão e a gravidade dessas doenças. Tá. Então, o que nós temos hoje pela ciência mais estabelecido, além das medidas de prevenção, é a estratégia vacinal. Pode até trazer um conforto, né, doutor? Exato. Qualidade de vida significa que a gente vai ter uma resposta imunológica de melhor qualidade, que para as infecções é importante. Mas dizer que isso se compara à vacina, com certeza é um mito. Mentira, mito. Vamos lá, usar máscara em locais fechados ajuda a prevenir a gripe? Isso é uma verdade. Verdade, vamos trocar a placa aqui. Verdade. Exato, pelo que a gente acabou de falar. A principal forma é pelo contato com essas gotículas. Quando eu coloco máscara, quando eu coloco essa barreira, eu estou colocando uma proteção para evitar a infecção. Então, o uso de máscara, principalmente em locais aglomerados, tem um impacto positivo, sim, na prevenção. Ótimo. Então, máscara sempre se você tiver aí com essa condição, querendo ficar ali resfriado. Aliás, antes de eu passar para o próximo, a gente sempre tem aquela dúvida, né, doutor? O pessoal fala, você está resfriado ou você está com gripe? Como é que a gente consegue distinguir uma coisa da outra? É uma dúvida muito importante porque são infecções diferentes por vírus diferentes. Tá. Resfriado é uma infecção que vai causar muito sintoma respiratório alto, nariz entupido, escorrendo, um pouco de dor de garganta. O que marca a gripe é o que a gente tem um comprometimento geral do organismo. Então vem febre, o paciente fica prostrado, perde apetite, dor no corpo importante. É uma infecção que tem uma apresentação muito mais florida, a gente fala, que é muito mais proeminente do que um resfriado. Então quer dizer que a gripe ela é um pouco mais comprometedora? Sem dúvidas, a mortalidade é maior. Perfeito. Vamos lá. Quem está gripado não precisa evitar o contato com outras pessoas?
Isso é um mito também. Mito. É. Como a gente falou, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente tem que sim ter medidas de proteção, sobretudo para quem tem contato com pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, podendo se isolar das atividades ou ficar mais afastado, é o ideal. É o ideal, ok. Doutor, gripe é uma eu já até antecipei essa próxima, mas vamos lá. Gripe é uma doença leve e não precisa de tanta preocupação? Não é verdade, isso é um mito. A gente sabe sim que pessoas jovens que não têm outras doenças, a grande maioria tem uma tendência a ter uma evolução positiva. Tá. Mas isso não quer dizer que não seja uma doença grave. Nesses grupos estratégicos, especificamente, que a gente já citou, existe sim o risco da infecção evoluir para formas graves. Então, precisa se preocupar. Então, precisa se preocupar. Não vai achar que é uma gripezinha aí e deixar para lá, não. Bom, mais um ali. Mesmo quem está saudável, deve se vacinar contra a gripe? Doutor, estou bem de saúde, para que eu vou me vacinar? Mito Isso ou verdade? é verdade. Quem está saudável tem que se vacinar. A vacina ela é preventiva. Isso é sempre importante a gente dizer. Então, a gente quer que ela seja feita exatamente no momento que o paciente não está doente, saudável, que vai produzir uma resposta imunológica com aquele estímulo e se proteger numa eventual exposição. Doutor, bom, agora, por exemplo, né, a gente sabe que, via de regra, quando a gente está com o sistema imunológico fortalecido, a gente fica um pouco mais protegido contra essas doenças, como o senhor disse. No dia a dia, né, como é que a gente pode fazer com que o nosso sistema imunológico fique fortalecido para a gente evitar aí não só gripes, resfriados, né, mas para evitar outras complicações? Perfeito. O sistema imunológico, a sua qualidade, ela é determinada por muitas variáveis, né? O que a gente sempre fala é sono de qualidade, uma alimentação que seja balanceada, a prática de exercícios de forma moderada. A gente sabe que exercícios muito extenuantes também podem ser deletérios para o sistema imune e sempre manter a carteira de vacinação atualizada, né? São estratégias que a gente tem para ter uma resposta imunológica de maior qualidade. Doutor, muito obrigado por nos esclarecer aqui essas dúvidas, né, esses mitos e verdades aqui no Balanço Geral. É sempre muito importante a gente falar de saúde, principalmente nesse momento quando a gente percebe, né, que os casos estão aumentando e que ainda, infelizmente, a cobertura da vacina não conseguiu atingir o resultado esperado. Mas a gente reforça aqui mais uma vez, cuida da saúde, da alimentação, como o doutor disse, e procure a sua unidade de saúde. Vá até a unidade de saúde mais próxima, a vacina está lá disponível de graça, isso evita aí vários problemas. Certo, doutor? Com certeza, mais uma vez agradeço aqui a oportunidade e reforçando, como você falou, vacina é a nossa maior arma nesse momento. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado, doutor.